Despertando a consciência. Mais uma vez, aqui nos encontramos, meus amigos, para dar sequência nos nossos estudos. Hoje é sexta-feira, é dia da gente fazer um estudo assim mais genérico sobre o assunto do qual estamos cuidando, que é exatamente saúde e espiritualidade. E estamos falando sobre saúde, sobre a busca do autoconhecimento, não é? A busca do conhecimento interno e externo de nós próprios, para que possamos nos apropriar, nos assenhorear da nossa própria identidade, do nosso próprio ser, como um ser espiritual que teve um princípio, mas não vai ter fim. A vida é contínua e ela está permanente. Estamos permanentemente na vida, né? Então, meus amigos, essa é o nosso propósito. Hoje nós vamos falar sobre dois caminhos necessários para a gente atingir a plenitude. A gente já falou disso de outras vezes, dando um enfoque um pouco diferente. Então, vou pedir ao Carlos para ele colocar aqui, então, as telas dos dois caminhos. Nós vamos estudar os dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? Os dois caminhos, ele está compartilhando aí a tela, né? Os dois caminhos para a plenitude, né? Então, esses dois caminhos para a plenitude são os caminhos que trazidos por duas condições, que é orar e meditar, né? Vamos ver aí. Meditar e orar. Orar e meditar, meditar e orar. Esses são dois caminhos para a gente poder atingir a plenitude, né? Então, o que seria meditar e o que seria orar? Vamos adiante para a gente poder ter a ideia de qual. Orar é falar com Deus. Agora, de que Deus nós estamos falando? Aí falou assim, mas tem mais de um Deus? Não, Deus é um só. Mas Deus se apresenta para nós em duas configurações. Nós temos o Deus imanente, que é o Deus que está em nós, como dizem vários estudiosos, né? vários filósofos, né? Santo Agostinho à frente de todos, que ele vai dizer que procurou Deus em tudo que foi lugar e foi encontrar o Senhor dentro do coração dele. Então, Deus está imanente em nós. Mas também podemos falar com o Deus transcendente, que é aquele que está fora de nós. Porque Deus não é uma pessoa, Deus não é uma figura. Deus é uma energia que a gente não tem como explicar. Mas então ele tem várias apresentações, várias formas de se manifestar. E Deus é tão complexo, a questão de Deus é tão complexa, que um grande pensador, conhecido por nós aqui, ainda encarnado, eu acredito que ainda está encarnado, ele escreveu um livro chamado Deus é um Absurdo. Quer dizer, a ideia de Deus é uma coisa tão fora da nossa capacidade de compreensão que é absurdo, uma coisa completamente fora do nosso entendimento. Então, Deus se apresenta de várias maneiras. Agora, então, orar é falar com esse Deus. Que Deus? Deus interno, Deus dentro de você, Deus imanente, ou com Deus transcendente, Deus fora de você. Quando a gente olha para o céu, olha para o alto, diz assim, ó Senhor, e tal, né? Agora, também. Isso depende de quê? Depende de Deus? Não, depende da pessoa que está se dirigindo a Deus, né? Então, Deus está em todos os lugares, Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Então, orar é conversar com esse Deus. Deus, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, essa é a definição que os espíritos dão de Deus. Deus, não temos uma definição, porque essa definição
Definir quer dizer de reduzir, e não temos como reduzir Deus, porque Deus, cada vez que se pensa nele, cada vez que falamos com ele, cada vez que nos referimos a Deus, Deus fica maior, e cada vez que a gente tem uma melhor compreensão de Deus, mais longe de nós vemos que Deus se encontra no sentido da compreensão, porque perto de nós ele está sempre, né? Aqui temos vários companheiros que já estão aqui, eu já falei quase sobre todos eles, né? Aqui temos a Maria das Graças, temos a Elane, que está aí conosco, a Eleni também está conosco aí, né? Então, a Zélia, já falamos dela. Então, eu dou boa noite para vocês. Então, e meditar, o que é meditar? Meditar é ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Porque quando a gente ora, que a gente pergunta, que a gente se dirige ao Criador, imediatamente vem uma resposta. Então, quando a gente está orando, a gente também está meditando. E quando a gente medita, também está orando. Então, meditar é se concentrar, viajar para dentro de si mesmo, para poder ouvir qual é a resposta que Deus tem para nos dar. Essas definições que eu estou dando aqui são definições um pouco prosaicas. Quer dizer, definição prosaica é aquela que a gente pode fazer uma brincadeira aqui, dizendo assim, diz que perguntaram a um sujeito que veio de fora, né, e que estava aqui, o que era a energia elétrica. Então, na época, os bondes eram movidos a burros, né, os burros puxavam os bondes e tinha sido introduzida recentemente a energia elétrica. E as pessoas iam se divertir, trabalhavam na Praça 11, no Rio de Janeiro, isso é a história do Rio de Janeiro, né? História da história do Rio de Janeiro. História da história do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro se trabalhava-se, aqui era a capital da República, trabalhava-se na Praça 11 e se divertia no Largo da Lapa. Então o bonde ia da Praça 11 até o Largo da Lapa. Então dizia o sujeito que a definição de energia elétrica, perguntaram o que é a energia elétrica. Então a energia elétrica, ele dizia, ele é uma força que safadamente conduz o bonde da Praça 11 até o Largo da Lapa. Quer dizer, safadamente porque as pessoas iam para os dances, para as festas, para as coisas mais assim lúdicas, né? E aí era uma brincadeira, era uma diversão. Então, divertidamente. Então, o bonde, a energia elétrica era uma força que divertidamente conduzia o bonde da Praça 11 até o Largo da Lapa. Isso era uma brincadeira que se fazia antigamente, né? Então, essas definições são muito complexas. Nós não temos como analisá-las de forma tão simples assim como eu estou tentando fazer aqui. É só para a gente poder tentar compreender isso, tentar ter uma visão assim, mais aprofundada dessa coisa através do tempo que a gente vai estudando e isso vai se manifestando cada vez com mais profundidade. Vamos adiante nas telas para que possamos definir que nós somos uns seres, na realidade, nós não somos isso que a gente vê, nós não somos isso que a gente enxerga, que a gente vê, não é a nossa realidade. A nossa realidade é que nós somos um feixe, quer dizer, um grupo de ondas eletromagnéticas geradas pela atividade física, 50 trilhões de células. E uma quantidade infinita de células de antimatéria, tá? Uma matéria que não está no campo da materialidade, está no campo da antimatéria, que compõe o corpo bioplasmático. Quer dizer, o que é o corpo bioplasmático? A alma, o corpo perispiritual, quiçá o próprio espírito, não sabemos, porque não sabemos a constituição do espírito. E nós sabemos que nós somos uma tríade, né? Corpo, alma e espírito, né? Corpo, perispírito e espírito. Sabemos que somos essa tríade, né? Então, a manifestação da aceleração dessas infinitas subpartículas que são energizadas pela energia mental, né? Aquela que reúne a vontade, o pensamento e o sentimento,
e efetua as atividades necessárias para a manifestação nossa na vida, na vida física ou na vida espiritual, depende da situação. Então, nós temos essa ideia de que somos um feixe de ondas eletromagnéticas, e o efeito natural da aceleração dessas partículas é emitir a luz. Quer dizer, se você está inativo, parado, não faz nada, não se movimenta, não evolui, não aprende, não reduz a sua compreensão, os seus limites, né? Quer dizer, não tem humildade para... O que é a humildade? A humildade é o conhecimento daquilo que você é capaz de fazer e você faz, e daquilo que você não tem condição de fazer, não pode fazer. Então, quanto maior for o aprofundamento do foco, de onde a energia está partindo, né? Quanto mais do fundo do ser essa energia vem, maior é a penetração dessa onda. Por isso que as pessoas que meditam muito, vão buscar lá no seu íntimo a energia para se manifestar no meio ambiente, eles têm um comprimento de onda muito pequeno. E a onda, quanto menor o comprimento da onda, mais penetrante é essa onda, porque a energia funciona desse jeito. Eu mostrei aqui aquele espectro de energias eletromagnéticas, né, mostrando aquela faixa bem pequenininha, que é a faixa da nossa visão e da nossa participação. Fora isso, a gente não tem como avaliar, porque as ondas muito pequenas nós não percebemos, e as muito largas também podemos até perceber através de aparelhos. Por exemplo, o rádio, né? A onda de rádio é uma onda bem larga, uma onda bem ampla. Mas, por exemplo, temos o ultrassom e temos o infravermelho. E a nossa visão, a nossa participação nos nossos sentidos é só nesse pedaço entre o infravermelho e o ultravioleta. Não temos capacidade de ir mais além do que isso. Essa questão é a seguinte: a gente pode resumir, né, a manifestação da aceleração das infinitas partículas, que, energizadas, vão aumentando a capacidade de emitir poderosos raios que se manifestam de maneira luminosa em torno do ser que está em vibração. Por isso que os espíritos elevados, os grandes espíritos, eles são seres iluminados e são tão humildes que, quando eles se apresentam perto das criaturas mais atrasadas, como nós, que ainda estamos muito atrasados, eles costumam, vamos dizer assim, diminuir a sua luz. Dizem que Jesus tinha uma luz, quando ele estava encarnado, né, muito profunda, muito. E se ele brilhasse com a luz natural dele, ele botaria todas as pessoas em torno dele cegas, porque a emissão de luz é tão poderosa que cega. E há uma passagem recente, mediúnica, em que foi determinado que num dia de Natal desses, Jesus desceu até aqui o planeta, quer dizer, fisicamente, né, para tomar algumas providências, digamos assim. Não vou entrar em detalhe do que foi. Eu sei o que foi, mas não é para falar agora sobre isso. E aí a luz de Jesus envolveu todo o planeta. E aí muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas se arrependeram dos seus erros, muitas pessoas foram arrebanhadas, e principalmente a questão dessa manifestação do Cristo aqui na Terra gerou uma transformação até vamos dizer assim, do aspecto do planeta. O eixo do planeta se manifestou. Vocês veem uma imagem que está aí do lado nessa apresentação que eu estou mostrando aí, um ser de luz, né, com as luzes resplendentes que estão saindo de dentro da criatura. Por isso que Jesus mandou dizer para nós, numa passagem do Evangelho: deixai brilhar a vossa luz, né? Deixa brilhar a vossa luz. Quer dizer, todos nós temos essa luz, só que a maioria de nós não permite que a luz saia de dentro de nós venha para fora. E à medida que nós formos evoluindo, nós vamos também nos
vamos ser cada vez mais seres luminíferos, porque somos luminíferos na nossa essência desde a nossa criação. Todos nós somos luminíferos, mas a gente precisa aprender a deixar a luz vir para fora, né? Então, meditar e orar vão acelerar as energias físicas, as energias espirituais, as energias perispirituais de que somos dotados, exercendo assim os efeitos de fora para dentro e de dentro para fora, construindo, criando, curando, transformando, reciclando, produzindo inúmeros efeitos, outros que ainda não conhecemos. Por isso que as pessoas podem se curar. Por isso que a questão da saúde é uma questão que deve ser colocada não do ponto de vista da doença, mas do ponto de vista da saúde. Porque a natureza, o nosso corpo, ele se propende sempre para o equilíbrio, para a saúde. E à medida que nós vamos aprendendo a utilizar essas forças interiores tão poderosas, nós vamos nos apropriando e vamos encontrar aquilo que a gente chamou lá no início, né? Os dois caminhos para a gente atingir a plenitude, que é deixar a luz brilhar em nós, né? Eu acho que a gente aqui vai encerrando o nosso estudo de hoje. Passa ver se tem mais algum aí, Carlos. Eu acho que não. Bom, tem aqui mais coisas que são os detalhes aqui, a látere, né? Que são as palavras da nossa benfeitora Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, recentemente desencarnado. E que é São João da Cruz, dizia Joana de Ângeles, ele diz que Deus é encontrado nas trevas do ser humano. Porque o que é a treva? A treva é a ausência da luz. Quando a luz chega, a treva desaparece. As trevas do ser humano são o nosso lado escuro, do nosso eu superior, que permanece inexplorado. Nós ainda temos uma coisa chamada, eu não vou chamar nem de treva, vou chamar de sombra, que é o que a psicologia chama. Nós temos a sombra, né? Temos ensombrados, aí ficamos assombrados, vivemos na sombra, mas precisamos deixar brilhar a nossa luz. Então, essa área escura do nosso íntimo, ela tem um governo. O governo dela é o quê? É a falta de conhecimento, é a ignorância, são os instintos primários que ainda carregamos, ainda advindos da animalidade, e vai ser clareado à medida que a razão vai se iluminando, né? Vai se tornando racional, o rumo vai se tornando racional. Quando esta for a diretora, quer dizer, a razão for a diretora das nossas ações e hábitos, nós ficaremos iluminados. E sairemos do primitivismo, do instinto e da sensação para encontrar um sentimento que seja balizado pelo raciocínio lúcido, controlado pela razão e a prática do bem. Na realidade, essa condição é a condição em que estabelecemos a transformação do instinto, que é uma espécie de partícula menor, de semente, esse instinto, ele se transforma em sentimento. E o sentimento, por excelência, é o amor, né? À medida que a gente vai desenvolvendo o amor no nosso coração, né, nós estamos praticando o bem. Estamos praticando o bem. Praticando o bem, o que é praticar o bem? Praticar o bem é, em última análise, amar, né? Até desconta-se uma historinha que diz que dois espíritos estavam conversando na espiritualidade maior, lá nas altas zonas, onde os espíritos nobres, já muito avançados, já se encontram, né? Anjos, verdadeiros anjos. E um que tinha começado ali recentemente, passou meio apressado e aí foi chamado pelos dois para conversar. Vem conversar conosco aqui. Eu não posso que eu estou indo fazer a caridade. Aí um olhou para o outro e falou assim, está para exercer a caridade? Aí o espírito que falou que ia exercer a caridade olhou para os outros dois e disse assim, vocês não praticam a caridade?
Ele disse assim, nós já fizemos isso no passado, atualmente nós amamos. Nós não praticamos mais a caridade, nós amamos a todos. E quando se ama, a caridade passa a ser desnecessária, porque o amor já inclui naturalmente a prática da caridade, a prática do bem, da caridade. Quer dizer, que é a prática do amor. Na realidade, a caridade é o amor em movimento, né? Então, essa é uma visão que temos. Então, nós oramos para pedir, que é o maior número de vezes que fazemos isso, e oramos para agradecer. Mas também podemos orar para louvar. Para pedir, a gente pede muito, a gente adora pedir, a gente somos pedinchões. Para agradecer, é muito pouco. Aliás, nós vamos tratar aqui qualquer dia desse da psicologia da gratidão, que é uma coisa muito importante para a conquista da saúde. Agora, louvar a Deus, a gente louva muito pouco, porque louvar a Deus não é ficar entoando hinos, nem prédicas, nem palavras. Deus não se louva com palavras, Deus se louva com atitudes, fazendo aquilo que foi recomendado fazer, né? E quando a razão nos induzir a agradecer e louvar mais que a pedir, estaremos deixando brilhar a nossa luz. A luz vai brilhar quando a gente passar a agradecer e louvar, mais do que pedir, porque a gente sai da zona de pedir, de pedinte, para a zona de gratidão e de louvação, através de quê? Da prática das coisas, da lei de Deus, que está escrita na nossa consciência. É só a gente parar para pensar, meditar um pouco, que a gente vai encontrar lá dentro de nós essas leis. Então, oração tem um poder ainda pouco conhecido por nós. Jesus, na sua sabedoria, nos recomendou: vigiai e orai para não cair em tentação. Esta recomendação tem caráter pedagógico científico, né? Um caráter pedagógico científico. Não é uma coisa da religião, não é religião, né? É praticar uma lei que está ligada com as nossas próprias maneiras de pensar. A tentação está em nós. Nós estamos sempre com a tentação dentro de nós. E a oração é para a gente poder, e a vigilância é para a gente prestar atenção nas nossas próprias maneiras de ver a vida, nossos próprios pensamentos subreptícios, aquilo que está lá naquele iceberg que eu mostrei na vez passada, em que a consciência está um pedacinho da pedra fora da água, e aquela maior parte da pedra, 80% da pedra mergulhado dentro do mar. É aquela parte que é a parte do pensamento que é inconsciente, que vem para fora e nos leva para produzir coisas erradas, para fazer a tentação. A tentação é uma forma que a gente tem que estar sempre vigiando. E quando a vigilância não for suficiente, pede ajuda, orando, pedindo para que Deus nos proteja, nos ampare, nos dê essa recomendação. Tem caráter, de fato, pedagógico, e é de ciência pura isso. Então, devemos dirigir o nosso interesse para um manancial de elementos transcendentais, tão importante quanto são os nossos interesses concretos. O que é o interesse concreto? As coisas materiais, as coisas que a gente quer. Quer um carro novo, quer uma casa nova, quer uma roupa, quer isso, quer aquilo, quer viajar, quer fazer, quer acontecer. Mas as coisas transcendentais, né? Aprender, crescer, ajudar, fazer, praticar o bem, procurar atender à verdade, as coisas que são necessárias para a construção do bem, né? As práticas necessárias ao ser de bem, ao homem de bem. Então, a ciência descobriu a diferença de funções dos hemisférios cerebrais. O direito e o esquerdo são diferentes. O direito é intuitivo, metafísico, abstrato, onde está a razão, né? E o esquerdo, ele é concreto, analista, imediato, é a inteligência.
Então, do lado direito está a intuição, né? E do lado esquerdo está a inteligência. Inteligência e intuição têm que se juntar. Tanto oração quanto meditação podem fazer a união dessas duas funções, dando equilíbrio e evolução ao ser. Então, a pineal abre para nós, a glândula pineal está ligada lá em cima, no nosso, no diencéfalo, né, perto do hipotálamo, ligado com o hipotálamo. O hipotálamo tem o centro da fome, da sede, dos desejos, do transe mediúnico, transe hipnótico, está tudo ali. Então, a cada 90 minutos, essa glândula pineal ela se abre. Abre para quê? Porque o que a glândula pineal é? A glândula pineal é uma estrutura que está no meio da nossa cabeça, aquela coisinha lá no meio, ela está lá sendo apontada lá, aquela bolinha lá, azulada lá dentro, e ela brilha quando a gente está meditando. Essa glândula pineal, ela é importantíssima, porque ela é como se fosse um telefone celular, que toca para onde a gente quiser, basta a gente teclar para onde se quer, para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para a esquerda, e vai comunicar a gente com o que a gente quiser, de acordo com o nosso jeito de agir, de pensar, de proceder. Então, cada 90 minutos, a gente abre para as coisas normais da vida comum, né? Fome, sede, sexo, etc. Então, é preciso que a gente tenha atenção para isso, e por isso é que precisa estar sempre meditando, sempre vigiando e orando, porque a gente não sabe que horas que a glândula vai abrir para isso ou para aquilo, né? E as coisas estão todas dentro de nós, e de repente isso vem e a gente pode ser surpreendido. Então, meditar é viajar pelo universo interno e, portanto, tentar descobrir um território que é nosso, mas que desconhecemos quase completamente, e muitas vezes temos medo de conhecer. Será que a gente tem coragem de enfrentar a si mesmo? É um negócio complicado, gente. Enfrentar a si próprio não é uma coisa muito fácil, não. E orar e meditar são práticas complementares. A oração nos comunica com os planos superiores, é, portanto, nossa âncora vertical. A meditação nos comunica com o universo interno, parte do grande universo, é uma holografia, quer dizer, o que é uma holografia? É onde tem uma fotografia de um pedaço de uma coisa qualquer, mas nesse pedaço está a coisa toda ali, dentro dela. Isso é uma holografia. Eu mostrei esse desenho do planeta aqui para vocês na última vez, na terça-feira, quando eu fiz a palestra da terça-feira. Portanto, a nossa âncora horizontal. Olha, vejam só, uma âncora horizontal e uma âncora vertical. Que sinal é esse? É o sinal da cruz, o sinal do Cristo. Isso é importantíssimo para a nossa vida. Então, o hábito da oração é demonstração de progresso espiritual. E ao nos relacionarmos com Deus, estamos aprendendo a reconhecer nossa pequenez e nos encontrando conosco mesmo. Ao meditarmos, estamos buscando descobrir a verdade que Jesus ensinou. Qual é a verdade? Vamos lá ver? O reino de Deus está em vós. Essa é a verdade que nós temos que encontrar. O reino de Deus está em vós. Portanto, se lá está Deus. Agradeço muito por você ter ficado conosco até aqui e a gente vai continuar esses estudos mais adiante. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Obrigado por vocês terem tido paciência de esperar até agora, com o atraso que tivemos, que não foi fácil, mas essas coisas acontecem. É preciso que a gente aprenda a conviver não só com as facilidades, mas, sobretudo, com as dificuldades. Deus nos abençoe a todos. Fiquem na paz.